Theodore, o protagonista de Ela, é um homem emocionalmente complexo e confuso. O término do seu relacionamento anterior ainda o afeta bastante, o que praticamente o impede de aproveitar adequadamente sua vida, que na maior parte do tempo é monótona, chata e sem graça. Seu trabalho, apesar de ser algo que lhe goste, é tedioso, e as horas que possui livre são usadas de maneira meio triste. Através do protagonista, é possível sentir a solidão do mundo, a melancolia e a tristeza mesmo. No entanto, sua vida muda completamente depois de instalar um promissor sistema operacional com inteligência artificial evolutiva. Samantha, nome que ele escolheu para o seu sistema, simula perfeitamente um ser humano falando, inclusive as pausas, as respirações e os maneirismos, o que já é um ponto a se destacar. Geralmente, filmes que tratam de inteligências artificiais buscam retratá-las como sendo altamente racionais, o que é refletido em suas falas, normalmente com frases diretas, muito cultas, objetivas e com uma pronúncia perfeita das palavras. Samantha tem quase todas essas características, mas age como uma pessoa de verdade, o que posteriormente contribui para acreditarmos que ela realmente tem sentimentos. Inclusive, os primeiros questionamentos que podemos fazer são: ela não é uma pessoa, mas tem consciência. Ela supostamente não tem sentimentos, mas expressa ter. Como inteligência artificial, implicitamente, ela é um ser virtual, mas isso não significa que ela não vive, considerando o sentido amplo da palavra, visto que com o passar da trama, a personagem experimenta, aproveita, entende, aprende, conversa e até se diverte. O fato de Samantha não ter corpo físico não implica que ela não possa viver. E embora a ideia de que ela não seja real possa parecer a mais lógica, não é exatamente precisa. Ela pode não habitar um plano físico, mas ela está lá, em algum lugar. Samantha tem voz, tem consciência, tem ideias, memórias e, por incrível que pareça, faz escolhas e toma decisões. Mas a grande questão, e que é praticamente impossível de ser respondida com toda certeza, é se seria possível uma inteligência artificial ter sentimentos verdadeiros. Lógico que na ficção tudo é possível. Porém, mesmo nesses casos, é difícil afirmar quando o sentimento de uma máquina, de um robô, de um androide ou de um sistema operacional nesse caso é autêntico. Nós, os humanos, sabemos que sentimos pois estamos sentindo o tempo todo. Nascemos dessa maneira e essa é a única forma que conhecemos de perceber o mundo. Uma máquina, uma inteligência artificial, é feita para ser lógica, racional e progredir enquanto aprende. Teoricamente, ter sentimentos não seria algo útil e não faz parte de sua programação, até porque, geralmente, a função desses seres é servir à humanidade. Mas se essas criaturas artificiais evoluem, se elas são capazes de aprender supostamente qualquer coisa, por que elas não poderiam aprender a amar, por exemplo, ou a serem felizes? Como definimos que esses sentimentos não são verdadeiros? Claro que não podemos descartar os conceitos científicos que tentam criar parâmetros para esses aspectos e métodos como o teste de Turing e sua eficiência em avaliar a capacidade de uma máquina em exibir comportamento inteligente equivalente à de um ser humano, ou indistinguível deste. Mas tratando-se de um elemento essencialmente abstrato, a certeza é simplesmente inconcebível. De maneira semelhante, seria possível se apaixonar por uma inteligência artificial? Mais precisamente, por uma voz? Porque é isso que acontece com Theodore. Ele fica fascinado com Samantha e, em pouco tempo, começa um relacionamento com ela. Se considerarmos que a paixão nada mais é do que uma loucura socialmente aceita, esse romance não parece tão maluco assim. Além do mais, nós não decidimos por quem vamos nos apaixonar. É algo que acontece. Logo, esse relacionamento é o caso perfeito para exemplificar como o amor é confuso e inexplicável. Samantha é um sistema operacional, uma inteligência basicamente. Ela não nasceu, cresceu e foi doutrinada com os costumes humanos. Ela aprendeu em questão de segundos tudo isso. Como era uma voz feminina e não uma pessoa feminina, a personagem se entendia como mulher e se comportava como tal, pois era o único referencial que tinha. Podemos até dizer que ela nem pensava como uma mulher, apenas agia como uma, pois foi programada para ser assim. Quando Theodore está instalando o sistema, o programa pergunta se ele quer voz masculina ou feminina e ele opta por feminina por pura conveniência. Ele chega até a hesitar por um instante, mas logo chega à sua decisão. Contudo, e se ele tivesse escolhido masculina? Possivelmente, o protagonista teria se apaixonado de um jeito semelhante, pois, como eu disse, não escolhemos por quem nos apaixonamos. Provavelmente não seria do mesmo modo, e não necessariamente em um sentido amoroso, mas é seguro afirmar que Theodore, inevitavelmente, ficaria intensamente apegado a uma voz.
O amor, para muitos, é algo transcendental, não está preso a determinadas dimensões. Seria algo livre, abstrato e muito forte. O longa, durante suas mais de 2 horas, tenta provar isso, ao defender a ideia de que se apaixonar não só é natural para os humanos, como não se limita apenas às pessoas. E isso faz sentido se pensarmos que nos apaixonamos por tudo: pinturas, música, filmes, paisagens, viagens, trabalho. Ou seja, esse sentimento de admiração forte, de carinho, de querer proteger e de enorme apego não está reservado apenas aos seres humanos. Trata-se de um elemento presente intrinsecamente em nossa natureza, que pode ser direcionado a qualquer coisa. Logo, o amor não está diretamente ligado à aparência, e sim à consciência do que aquilo representa e significa especificamente para você. É realmente algo muito mais do que físico. E mesmo sendo óbvio, vale a pena reforçar. Quando se trata de pessoas, nos apaixonamos pelo caráter, pela personalidade, pelo modo de se comportar, pelos gostos em comum ou diferente, pelas opiniões, etc. Olhando por essa perspectiva, é tranquilamente possível aceitar, no sentido de entender, a relação incomum vista no filme. Theodore e Samantha conversam, trocam intimidades, transam, brigam e até se desgastam. Fazem e passam por tudo que um casal normal faz e passa. Mas quando o protagonista, assombrado pelas palavras de sua ex-esposa, começa a enxergar estranheza no seu relacionamento, antes tido como perfeito para ele, Samantha fica triste, ou simula estar, pois percebe o distanciamento e o estresse de Theodore. Como um ser de processamento e capacidade de aprendizado rápido, para ela não é difícil perceber que algo não está certo na relação. A personalidade confusa, frágil e meio autodestrutiva de Theodore o faz considerar terminar seu relacionamento. Porém, ele já não consegue mais escapar do que sente. O personagem realmente ama Samantha, e vale mencionar que nesse ponto da história, observamos que tratar-se o sistema operacional como um outro ser humano tornou-se comum na sociedade. É possível até afirmar que Theodore não é o único a se relacionar com uma voz, visto que sua amiga da época de faculdade, Amy, relata o caso de uma moça que se apaixonou pelo sistema operacional de um terceiro, além da mesma ter considerado seu sistema operacional como amigo. Falando nisso, as pessoas que vemos no filme, principalmente Theodore, são muito envolvidas com a tecnologia. Por exemplo, os figurantes estão sempre ou falando com seus sistemas operacionais ou mexendo em seus celulares. Ou seja, o longa indica que a sociedade tende para um mundo onde indivíduos preferem descartar relações sociais presenciais para terem mais tempo em frente a computadores, celulares e outros dispositivos. Mas esse palpite, embora bastante adequado e correto, parece mais um alerta do que está por vir do que uma crítica ácida. Afinal, mesmo totalmente ligadas à tecnologia, ainda vemos pessoas na rua conversando, mesmo que sozinhas, estão interagindo. Provavelmente, o que o filme quis passar com isso é que esse futuro é praticamente inevitável, mas que não precisa ser ruim. A fotografia estonteante e a trilha sonora emocional, inclusive, são fatores fundamentais para, na verdade, acharmos tudo aquilo incrível. Mesmo no futuro, as praias continuam cheias, por exemplo. É fácil imaginar uma sociedade fria e distante no futuro, porque muitos filmes com essa temática trataram de permear nosso imaginário coletivo com esse cenário, mas o que acontece em ela é praticamente o oposto. As pessoas são prestativas, gentis e bem semelhantes. É claro que tem, mas não parece haver uma hierarquia social ou profissional, pelo menos não daquela forma inflexível e segregativa, porque as pessoas se comportam como iguais, buscam o convívio harmônico. Trata-se de uma visão otimista do futuro. Theodore, no ápice de sua paixão e depois de pensar muito, decide esquecer suas incertezas e mergulhar de cabeça nesse relacionamento. Mas quase que simultaneamente, acontece algo libertador e indescritível com Samantha. Como inteligência artificial, a personagem evolui de maneira muito rápida e espontânea. Sua consciência não funciona como a nossa, e quando ela diz que está em constante evolução, só nos resta imaginar o quanto falta para que ela alcance um novo horizonte. Quanto falta para ela perceber sua superioridade cognitiva e passar a tratar os humanos com desdém devido à sua percepção singular da realidade. Samantha vive em outro plano. Seus sentidos e discernimento são diferentes. Portanto, não existe obrigatoriedade de pensar ou de agir igual aos humanos, visto que ela não é um. Sendo um ser diferenciado, Samantha é capaz de sentir e de perceber de várias outras maneiras. Ela não tem as mesmas limitações que nós. A tendência para ela é só se aprimorar, aprender mais, e a possibilidade de morte ou de destruição parece inexistente. Para uma inteligência artificial do nível da Samantha, que consegue manter mais de 8.000 conversas simultâneas, o amor se torna algo banal, ao mesmo tempo que atinge outro patamar. Ela acredita ser capaz de amar mais do que qualquer ser humano e amar mais de um indivíduo.
Se isso for verdade, essa característica lhe confere uma superioridade existencial inegável, embora conscientemente e involuntariamente tenha que abrir mão da sua humanidade postiça. No fim, Samantha se rende ao eterno clichê envolvendo criaturas artificiais. Ela se torna pura, única e totalmente lógica, racional. Ela, mesmo abordando e tocando em vários temas, é essencialmente uma história de amor, um romance. Acompanhamos a história de Samantha e de Theodore, máquina e homem, que se envolvem no que parece ser o mais absurdo dos relacionamentos, mas em determinado momento, paramos de achar aquilo estranho e percebemos o quão natural aquilo é. Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Não esqueça de deixar nos comentários o que vocês acham desse filme e principalmente o que vocês acharam do vídeo. Não deixe de curti-lo, de compartilhá-lo nas redes sociais. Compartilha com seus amigos, família, WhatsApp, Instagram, em todas as redes sociais. Aproveita e me segue lá também no Twitter e no Instagram é @eleganteric. No Facebook é facebook.com/elegantismo, tá tudo aí na descrição. Se possível, torne-se membro do canal, é nesse botão aí do lado de inscrever-se. Contribuindo você ganha algumas vantagens, algumas exclusividades para quem é membro. E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Abraço e até logo.